Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Nos próximos dias, os meus alunos do segundo ano do ensino médio vão fazer prova de redação. Aí eu listei 5 possíveis temas para a prova deles, trabalhei cada um desses temas em sala de aula. E nesse momento eu vou mostrar para vocês, e quem sabe para os meus alunos também, como que você pode planejar um texto sobre o seguinte tema: o acesso à moradia digna no Brasil. Lembrando que é um tema de redação ainda inédito no Enem. Aí você vai pegar lá o seu rascunho, você vai escrever assim, número 1. Aí você vai escrever logo depois, repertório, tese, argumentos. Qual repertório que você pode usar nesse primeiro momento? Eu sugeriria um repertório de base histórica. Como assim? Poderia falar sobre as capitanias hereditárias como a origem da concentração de terras no Brasil. Lógico, terra é uma coisa, moradia é uma outra coisa, mas cabe muito bem essa analogia. Aí você fala sobre as capitanias, depois vem a sua tese, depois vem seus 2 ou 3 argumentos. 3 períodos esse parágrafo aí, quem sabe 4 períodos também. 4 períodos, alguma coisa nesse sentido. Aí você vai escrever o número 2, você vai planejar o que agora? O seu segundo parágrafo, o seu primeiro parágrafo argumentativo. Você vai elaborar uma tese referente ao primeiro argumento, depois vem o repertório no segundo período, as causas e as consequências do problema no terceiro e no quarto períodos. Como tese, eu não vou falar tese, cara, eu quero que você crie seus argumentos. Eu vou te dar uma dica de repertório. Mais uma dica de repertório, dessa vez também de origem histórica. Histórica. Você pode falar do bota abaixo, lá nas reformas urbanas de Pereira Passos. Quando Pereira Passos, então prefeito do Rio de Janeiro, foi efetuar uma série de reformas urbanas por aqui e saiu demolindo uma série de construções de habitações populares nas regiões centrais da cidade. Essas pessoas não tinham para onde ir, acabaram indo para morros no entorno da cidade. Veio daí, por exemplo, a primeira favela do Brasil, o Morro da Providência, lá na região central, que já era ocupado por outras pessoas, por ex-escravizados, por militares que combateram em Canudos e agora também pelas pessoas provenientes dos cortiços. Agora vamos para o número 3. Aí você vai fazer tese, repertório, causas e consequências. Tese você o que vai fazer? Repertório, você pode citar, quem sabe, Cidade de Deus. Mas olha só isso, cara. O repertório meio que tem que combinar com a sua tese, obviamente, né? No segundo parágrafo, já que você está citando o bota abaixo, você está falando sobre o quê? Sobre muitas vezes esse caráter desumano dos governos de tirar a moradia das pessoas. Agora aqui, no terceiro parágrafo, segundo parágrafo argumentativo, se você vai citar a Cidade de Deus, você vai falar sobre o quê? Sobre movimento de desfavelização e sobre movimento de conjuntos habitacionais. Muitos moradores da Cidade de Deus, que estava sendo fundada, que estava sendo erguida naquele momento, eram moradores de favelas do Rio de Janeiro, favelas essas que foram incendiadas, muitas vezes em incêndios criminosos até. Isso comenta no filme, você deve ter visto. Aí você bota lá, tese, repertório, causas, consequências. É vital que você faça isso. Eu estou colocando tudo isso aqui no caderno, certo? Num caderno meu. Depois eu vou postar foto disso lá no meu Instagram. Vou postar lá nos meus stories do Instagram para vocês verem melhor, beleza? Aí agora vem o último parágrafo, que é a proposta de intervenção. No primeiro período você vai retomar a tese. Aí tem gente que fala, ué, mas não tem que botar o agente? O agente você coloca depois, para não ficar uma inserção brusca, repentina. Você vai retomar a tese, ou seja, você vai reescrever a sua tese inicial, só que com outras palavras. Depois você vai falar quem deve agir e vai detalhar esse agente. Depois você vai falar o que deve ser feito, como se deve ser feito e buscando qual o cenário positivo, beleza? Lembra disso para sua redação não acabar do nada também. E aqui, ó, mais dicas de repertório. Você pode falar sobre o movimento PR, o Ponha-se Príncipe Regente, que a população carioca fluminense acabou apelidando de Ponha-se na Rua, que é quando a família, a corte portuguesa veio para cá fugindo de Napoleão e acabaram ocupando muitas casas em regiões da cidade, colocando essas pessoas para fora. Você pode falar sobre a série Cidade dos Homens, a série e o filme, aquele que fala lá do Laranjinha e do Acerola. Você pode falar uma abordagem, fazer uma abordagem literária, falando sobre o Cortiço, do Aloysio de Azevedo, e você pode retomar, você pode usar uma referência da cultura pop, falando lá sobre Chaves, Chaves que morava numa vila, uma habitação tremendamente popular também, certo? Enfim, olha só quanta coisa legal
que você pode fazer aí no seu texto, ok? Se você ficou comigo até agora, comenta aí alguma coisa, certo? Só para eu saber que você ficou até o final, que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.